Iniciativa Liberal para perceber a opinião deles em relação a como formar uma maioria de 2/3. Se é com estes rufias que querem levar esta barulheira para dentro do Tribunal Constitucional ou se é de facto com quem defende os nossos direitos fundamentais. Está a chamar refia a quem? Diga lá. Deixe-me lá perguntar-lhe você, Duarte você é uma Pacheco. vergonha. Agora é a vez, você é uma vergonha. agora é a porque vez de chamar Duarte refia em televisão. Sabe porquê? Porque vocês chamam porcos, chamam refios, chamam tudo e mais uma coisa. Não vocês são gente com problemas sérios. Você é alguém com problemas sérios. O facto de ter vindo para aqui dizer que vêm amordaçar e a seguir chamar rufias é um tipo de linguagem Nunes, que vocês têm um problema patológico com o qual não equilibrar os tempos e tenho que... Você é uma vergonha. E nesse momento, pronto, a conversa sobre a maioria de 2/3 morreu. Acabou. A partir do instante em que a resposta salta da discordância sobre a ideia para um ataque ao caráter da pessoa, entramos noutro jogo. O tabuleiro muda completamente. Sim, e a justificação para esse ataque é muito curiosa. O segundo orador não diz apenas "você é uma vergonha por me ter chamado rufia". Não. Ele vai mais longe e invoca um histórico de ofensas, dizendo "sabe porquê? Porque vocês chamam porcos. Chamam porcos, chamam rufia, chamam tudo. O que me intriga aqui é a menção a porcos. Não sabemos se isso foi dito ali, mas ele sente a necessidade de trazer essa palavra para a discussão". Esse é um ponto fundamental para perceber a psicologia destes confrontos. A palavra rufias não foi ouvida no vácuo. Ela funcionou como um gatilho que ativou o que podemos chamar de a memória do insulto. Na mente do segundo orador, aquilo não foi um ataque isolado. Foi apenas o mais recente item numa longa lista de agressões verbais. Uma espécie de gota d'água que fez transbordar o copo. Exato. Ele não está a reagir apenas ao que ouviu naquele segundo. Está a reagir a um padrão que ele percebe existir. A palavra porcos é o exemplo que ele puxa desse arquivo mental de ofensas para justificar a sua indignação. Ele está a dizer, este que acabaste de fazer não é novo, é o que vocês fazem sempre. E o remate com chamam tudo reforça essa ideia de um ataque constante, de um cerco. Não é um insulto aqui ou ali, é uma barragem. Sem dúvida. Essa generalização para tudo é muito reveladora. Transmite uma sensação de exaustão e de estar sob um ataque permanente. Cumprimentar o Miguel, cumprimentar o Duarte. Eu acho que a pergunta tem que ser ao contrário. Porque é que o Chega não deve indicar? Porque a democracia, até hoje, sempre ditou que os maiores partidos consensualizassem entre si e devo-lhe dizer que até à data e até ao momento que aqui estamos, o Chega nem sequer foi contactado por ninguém para entrarmos numa negociação, numa conversa acerca de um órgão tão importante que devem servir como guardiões da Constituição e que estranhamos esse facto. Aliás, estranhamos inclusive o posicionamento do Sr. Presidente da Assembleia da República, que é sempre tão afoito a resolver questões relacionadas com a Assembleia da República. Se eventualmente tivesse sido um deputado do Chega a pronunciar-se de forma mais agressiva acerca deste tema na Assembleia da República, já teria existido uma conferência de imprensa de José Pedro Aguiar Branco e já teríamos certamente um processo na Comissão de Transparência. Como não é o caso, José Pedro Aguiar Branco, assim como a imprensa, aproveito para colocar aqui em atalho de foice, mas tenho que lhe dizer, como não foi Eva Repdiva chamar porco a André Ventura, nem sequer é motivo de discussão nem para José Pedro Aguiar Branco, nem para a imprensa que não fez qualquer menção ao facto. Portanto, não fugindo ao tema, devo-lhe dizer que a pergunta é de facto a inversa, que é perceber porque é que o Chega, sendo o segundo maior partido, o líder da oposição, quem tem o segundo maior número de deputados, porque é que não foi ainda convocado ou chamado, ou porque é que não existe. Só para esclarecer, da parte do Governo, por parte do PSD, ainda nada? Nem por parte do PSD, nem por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, que no nosso entendimento deveria ter uma atitude conciliadora de chamar os partidos e tentar desembrulhar esta questão, para evitarmos, sabe que o Chega não está aqui para obter cargos ou lugares e não é isso que nos move, mas consideramos que existe um princípio da representatividade e da proporcionalidade que deve estar bem presente nesta questão do Tribunal Constitucional, até porque o Tribunal Constitucional, como eu já referi, é o guardião da Constituição e já tivemos situações que de todo acabam por ser constrangedoras para a própria instituição Tribunal Constitucional, quando recentemente tivemos posicionamentos que acabámos por perceber pela juíza vencida que tinha sido uma votação muito mais política do que até constitucional quando foi da lei dos estrangeiros. Portanto, não é um assunto de sumenos importância e a pergunta eu deixo em cima da mesa é porquê que o Chega não deve apresentar? Porque até hoje aquilo que tem estado em cima da mesa é que achamos que as instituições devem funcionar apenas em sintonia entre o PS e o PSD e isso acabou. Então deixe-me fazer essa pergunta. Bruno Nunes, deixe-me também, claro, para responder ao Partido Socialista, mas
para esclarecermos toda esta questão do Chega ser ou não contra a Constituição e tendo em conta esta indicação para juízes do Tribunal Constitucional? Como é que isto se resolve? Deixe-me dizer, eu interrompi Miguel Costa Matos pelo seguinte. Miguel Costa Matos conseguiu em 2 minutos dizer um conjunto de mentiras que têm que ser desmistificadas de uma vez por todas lá para casa. Primeiro, Miguel Costa Matos, enquanto deputado da República, deve saber a forma como são eleitos os juízes para o Tribunal Constitucional e não dizer que são juízes do Chega, porque a princípio da imparcialidade, nós não queremos uma judicialização da política, nem uma politização da justiça. Aliás, nós não queremos o Brasil, onde a determinada altura foi apenas um atalho verbal, um magistrado mandar na nação. Acho que todos já usámos esse esse já todos percebemos esta questão da tentativa de diabolizar toda a gente que é do Chega. E repare, o Partido Socialista lidou mal com o perder as eleições, não consegue aceitar, até para a eleição do Presidente da Assembleia da República no último mandato, para conseguir fazer com que o Presidente da Assembleia da República fosse eleito, o Partido Socialista impôs quase uma regra de rotatividade, que depois, entretanto, fugiu para a Europa. Caso contrário, mas o Chega é novo nisto. O Miguel Costa Matos é que acaba de dizer ao Duarte o seguinte, que eu fixei e que lá em casa as pessoas podem puxar para trás, porque hoje em dia os canais permitem puxar para trás. Sempre foi consensualizado entre nós. Isso acabou, Miguel. Não sei se já lhe contaram. O Natal é no dia 25 e o PS perdeu as eleições. São factos, percebe? E o Miguel não consegue aceitar isso, tal como o seu partido não consegue aceitar isso. E eu percebo que vocês têm aqui um trauma com esta questão do Chega. Achar que isso é bom, isso ter acabado, só dizer uma coisa. Nós não achamos. Não vamos nem lições de moral, porque se tivéssemos que falar de pessoas com integridade, olha, eu não queria um José Sócrates, eventualmente se ele tivesse feito carreira de magistrado, porque seria uma pessoa do Partido Socialista, mas que teríamos um problema sério, ou um Armando Vara, ou outro qualquer, que vocês gostam tanto de falar. Ou Miguel Arruda também. Ou Miguel Arruda, também não o queria lá de certeza. Mas sabe que não foi primeiro-ministro e nas malas do Miguel Arruda não dava para guardar todo o dinheiro que vocês roubaram, vocês, Partido Socialista, durante estes anos. Vamos recentrar o Mas deixa-me dizer uma coisa. Para recentrar, há uma coisa que é muito clara, que é sobre a esta falta questão de da educação Constituição que tem existido por parte do Partido Socialista em relação à Constituição e até esta retórica do vamos ter que os amordaçar. Não vai amordaçar ninguém e esqueça lá isso. A questão da Constituição, sabe que a própria Constituição, Miguel, vou-lhe contar mais uma novidade para além do Natal ser a 25, é que a Constituição tem um próprio artigo que diz que ela própria pode ser revista, ou seja, ela própria determina as normas como pode ser revista. Portanto, eu posso jurar sobre uma Constituição, cumpri-la e fazer cumprir, sendo que faço cumprir no princípio de poder existir uma alteração. Existem limites. E esses limites foram sempre cumpridos. Aliás, vocês é que têm lidado muito mal. Olha, eu dou-lhe o exemplo. Em coisas mais pequenas, por exemplo, na desagregação de freguesias, o Partido Socialista sentiu-se quase que injuriado porque o Tribunal Constitucional remeteu novamente o projeto para a Assembleia da República considerado que estava mal feito. Aquilo que vocês, com os seus compinchas da esquerda, fizeram com um projeto de lei que era completamente vergonhoso. Não. Olha, eu nem vou defender o PSD, que não tenho que defender. Mas neste caso em concreto foram vocês que colocaram, inclusive a freguesias que não cumpriam os requisitos. Portanto, o Miguel não pode vir para a televisão dizer uma série de coisas. Nós respeitaremos esta Constituição enquanto a Constituição estiver em vigor. É tudo não fake temos news, qualquer problema. Pode continuar a falar. Desde que não coloque o microfone mais baixo, toda a gente percebe que é você que interrompe e que não tem discurso suficiente para poder argumentar e que vem com a retórica fácil que vocês não... Sabe que isso em psicologia tem uma definição que é projeção de personalidade, que é aquilo que vocês acham que os outros são. Miguel Costa Matos, já lhe vou dar tempo para responder. Só para concluir. Nós respeitamos a Constituição, fazemos cumprir a Constituição e nunca será um Presidente da República nem um juiz do Tribunal Constitucional que propõe a revisão constitucional. A revisão constitucional parte do princípio da Assembleia da República. E deixe-me só uma pergunta muito rápida. Há pouco o Duarte Pacheco falava sobre a questão de terem alguém com as competências técnicas para ser nomeado. Sim. Já há nomes não lhe vou dizer os nomes, mas ponderados. Peço desculpa interrompê-la, mas basta vermos alguns dos constitucionalistas que muitas vezes vêm a esta casa e que há muita gente, nomeadamente da esquerda, que considera que são constitucionalistas próximos do Chega, que têm uma carreira na magistratura que é inquestionável e imaculada, que, no entanto, não são militantes do Chega, mas que estão próximos do nosso pensamento. Nós não queremos nomear um militante. Isso é convosco, que é a nomeação pelo cartão partidário. Nunca funcionou connosco. Nós não estamos presos a lugares, nem estamos preocupados com a nomeação do Tribunal Constitucional. Sabe, olha, inclusive agora nesta discussão do Orçamento de Estado, e o Miguel esteve muito presente, a questão que levantaram com o Tribunal Constitucional, em que Vossas Excelências achavam que o Tribunal Constitucional estava a requerer mais orçamento e que veio propor uma audição de última hora para ser ouvido acerca do orçamento, vocês atacaram o princípio de ataque às instituições para o próprio PSD, porque achavam o PSD, através do Carneiro,
que no último ano nem sequer tinham cumprido o orçamento que tinham e que a taxa de execução era baixíssima. Vocês também fazem ataque às instituições. E agora dou tudo tempo muito também bonito, mas quando há para lado dos responder outros, a Miguel quando é para o Costa vosso Matos. lado, é um bocadinho mais complicado, mas já não passa. Pegando nesta Da Troika, tal como no tempo do PS, houve juízes indicados pelo PS que votaram em constitucionalidade de algumas das normas da eutanásia, etc. E isso sucede sucessivamente. Olha, tal como nos Porque, de estatutos facto, do Chega, existem juízes nomeados pela esquerda. Foram sucessivamente. Foram considerados juízes nomeados inconstitucionais. pela Sim. esquerda que, entretanto, votaram a favor. Está a ver? Portanto, a independência Mas é a clara. conclusão, eu refuto esta ideia de que, porque o Chega teve mais 2 deputados do que o PS, mas já agora menos votos, deve por isso merecer um troféu, que é ter um juiz indicado para o Tribunal Não é ter Constitucional. um juiz dizer uma palavra a Eu dizer. lamento. Existe uma maioria no Parlamento que concorda com os direitos fundamentais que nós temos. O Chega não concorda. Chama-se democracia. Não, a democracia não põe em causa os nossos direitos, Princípio porque da senão isto seria a representatividade. tirania da maioria. Proporcionalidade. Esse aqui é o ponto. Vocês estão Vocês fora. não concordam e eu espero que o Tem PSD que não alinhe aceitar neste que perdeu as discurso. eleições. Porque foi, de facto, Sá Carneiro. Foi, de Agora, facto, Sá Carneiro. os fundadores, Pinto Balsemão, fundadores do PSD, que, constituintes, souberam estabelecer estes direitos Não fundamentais. consegue dizer um do PS? E Diga um do PS. o do PS também, Mário Soares, Salgado Zenha, tantos Pronto. deles. Olha, basta conversar e dizer para podem convidar deputados do LIVRE ou da Iniciativa Liberal para perceber a opinião deles em relação a como formar uma maioria de 2/3. Se é com estes rufias que querem levar esta barulheira para dentro do chamar Tribunal rufiá quem? Constitucional ou se é de facto com quem defende os Olha, nossos direitos está a chamar fundamentais. fiar quem? Diga lá. Deixe-me Diga lá perguntar-lhe Você, Duarte você é uma Pacheco. vergonha. Agora é a vez, você é uma vergonha. agora é a porque vez de chamar Duarte refém em Pacheco. televisão. Chama lá, mais. Sabe porquê? Porque vocês chamam porcos, chamam refios, chamam tudo e mais uma coisa. Não Vocês chamei são porco a gente ninguém. com No problemas entanto, sérios. essa carapuça serve. Você é alguém com problemas sérios. O facto de ter vindo para aqui dizer que vêm amordaçar e a seguir chamar rufias é um tipo de linguagem Bruno Nunes, que vocês eu tenho têm um que- problema patológico eu tenho que com o qual não equilibrar conseguem os tempos e lidar. tenho que ouvir agora Isto é o vergonhoso. Duarte E enquanto Pacheco moderadora do devia dizer a PSD. este senhor que deveria Enquanto meter-se no lugar moderadora, dele. eu preciso agora também de ouvir o Espera aí, Duarte que é o Pacheco. Temos Duarte. os 5 minutos finais para si. Depois daquilo que ouviu, Eu não com lhe quem chamarei afinal porco, deve chamaria-lhe o PSD Pinto Mel. negociar. Duarte Pacheco, Bruno Nunes, Miguel Costa Matos, muito obrigada aos três. Até à Obrigado. próxima. Obrigada. Obrigado.